Olá, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Marilúcia, você está no canal Nada Mais Que a Verdade. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, um canal cristão, um canal evangélico, o qual tem por intuito, por propósito, é alcançar vidas, alcançar corações, alcançar pessoas que precisam de uma palavra, que precisa de algo da parte de Deus. E você é o nosso convidado especial para nos ajudar a alcançar essas pessoas. Assim você também vai estar fazendo parte do propósito de Deus, que é abençoar essas vidas. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo falando da palavra de Deus, falando de alguém especial na Bíblia Sagrada, o qual eu admiro muito. Deixa nos comentários quem que você admira da Bíblia Sagrada. Nós vamos falar neste momento de um homem, o qual tem uma história linda, né? Uma história que nos chama bastante atenção pelo seu início e também pelo seu desfecho. Nós estamos falando aqui de Paulo, um homem o qual nós encontramos o início da sua trajetória no livro de Atos. Então nós vamos ler aqui Atos capítulo 9 e apenas um versículo, versículo 4, que diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Esta passagem, ela se encontra registrada no livro de Atos, onde nós encontramos a primeira menção do apóstolo Paulo, onde Deus está ali falando através de Jesus, falando com Saulo, interrogando Saulo, indagando a Saulo, e Saulo ele estava indo justamente na sua missão, porque assim podemos dizer, Saulo ele era o perseguidor da igreja, ele era um dos, que podemos reconhecer que é um dos maiores perseguidores dos cristãos na época. Ele ia ao longe buscar pessoas que serviam a Jesus, que davam testemunho da palavra, davam testemunho de Cristo. Ele não media esforços, ele ia ao longe buscar essas pessoas, prender essas pessoas, açoitá-los e até matá-los, como nós vemos em várias situações. E é este homem chamado Saulo que Deus vai escolher. Então, qual é o propósito aqui deste vídeo? É trazer até você a certeza de que se dependesse do ser humano, se dependesse da sociedade, se dependesse do homem, quando a Bíblia relata homem, está dizendo homem e mulher, né? Quando se dependesse do homem, você não seria escolhido para tal função a qual você desempenha. Se dependesse da sociedade, nós não seríamos escolhidos da forma que Deus nos escolhe. Parece que o ser humano traz no seu DNA apenas o desejo de condenar, o desejo de se achar juiz da situação e julgar e sentenciar como aquele indivíduo não consegue, aquele indivíduo não é capaz, aquela pessoa não é capacitada para aquilo, aquela pessoa ela não sabe fazer, ela não vai fazer certo. Então esse é o ser humano que nós conhecemos. Ele traz na ponta do dedo, o apontar as pessoas, apontar o seu próximo, E quando nós olhamos para Saulo, se dependesse do ser humano, é claro que Saulo não seria escolhido. Se dependesse da sociedade, é claro que Saulo seria apenas condenado, sentenciado, rejeitado. Porém, Deus é tão maravilhoso que Deus não olha o agora. Deus não se limita no presente, sabe? Deus, ele olha para você agora, Você está fazendo algo de errado, você está caminhando no caminho torto, você está praticando algo que não é legal, E Deus, claro, ele está vendo aquela situação e a Bíblia diz que Deus abomina o pecado, Deus abomina as coisas erradas.
Porém, Deus não se limita naquele momento. Deus não se limita naquele presente seu, naquele momento presente. Deus, ele vai além, porque ele é o futuro, ele está no controle da sua história no futuro. Então ele sabe quem vai ser você amanhã. Ele sabe quem seremos nós daqui a pouco, a partir da sua grande obra. Então, quando eu vejo Saulo sendo Saulo, nós vemos as misericórdias de Deus alcançando Saulo. Nós vemos o ser humano, nós vamos ver, se você ainda não viu ou ouviu, você vai ver, você vai ouvir. Alguém sempre vai dizer, mas fulano não era adúltero e agora ele é cristão, é crente. Ah, mas fulana não era prostituta e agora ela se diz cristã. Fulano fazia isso e aquilo, agora diz que é crente, né? O mundo fala dessa forma, né? Diz que é crente. Então, o que nós vemos aqui é a bondade e misericórdia de Deus. Sabe? É isso que nós contemplamos. É isso que nós contemplamos. Nós contemplamos aquele verdadeiro amor, o qual não se limita no momento presente, o qual não se limita aos nossos erros, não se limita nos nossos momentos quais não agradam ao Senhor. Mas sim, Deus ele vai à frente, né? Deus ele contempla mais adiante, aonde ele sabe quem realmente nós seremos. Então, não precisamos se preocupar com o que a sociedade acha de nós. Não precisamos nos preocupar com o que o ser humano acha de nós. A nossa verdadeira preocupação tem que ser quem somos diante de Deus, porque esse sim, Deus sabe quem nós realmente somos. Então Deus, ele traz Saulo para a sua presença, e aqui no versículo 5 ele diz: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então nós vemos aqui Cristo respondendo para Saulo, ali diante de Saulo. Jesus, conhecendo Saulo, é claro, ele não usou ninguém para chegar até Saulo. O próprio Jesus chega diante dele através de uma forte luz e se revela para Saulo dizendo: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. É como se eu visse naquele momento Saulo ali paralisado diante daquela forte luz que era Jesus. É como se Saulo naquele momento viesse na mente dele todas as suas atrocidades, tudo aquilo que ele tinha praticado, todas as pessoas que ele havia levado para a prisão, ao açoite e até mesmo algumas à morte. É como se viesse ali na mente de Saulo e ele tivesse ali a certeza de que até aquele momento ele tinha feito de forma errada, ele tinha defendido aquilo que ele acreditava de forma errada. Porque talvez você pode se perguntar assim: por que eu admiro Paulo, que até então era Saulo? Por que eu admiro este homem? Você já prestou atenção na história dele? Você já prestou atenção como que ele chega diante de Deus? O perseguidor passa a ser perseguido, porque nós sabemos que aqueles que falam do amor de Jesus, eles são perseguidos. Se você falar a verdade, você arruma inimigos. Se você levar esta palavra, automaticamente o inferno inteiro se torna nosso adversário, e Satanás levanta adversários físicos para ser os nossos inimigos também, perseguidores também. Então o perseguidor passa a ser perseguido. Agora este homem ele tem o propósito, porque ele aprendeu agora diante de Jesus, ele aprendeu agora que ele estava errado e que ele precisava mudar o caminho. Então esta palavra nos abre aqui um leque para eu dizer para você que sim, é possível Deus transformar aquela pessoa que você tem buscado a transformação. É possível sim Deus fazer a obra na vida daquela pessoa a qual você tem apresentado diante de Deus. Talvez seja seu filho,
Talvez seja alguém especial para você, você tem apresentado para Deus e parece que nada tem mudado. Parece que você não tem visto algo de diferente por causa da sua oração, qual você tem feito, você tem esperado o resultado e parece que não tem feito muita diferença, mas aqui nessa situação, na vida dele, de Saulo, nós vemos que nada impede Deus de trabalhar. Deus, ele chega diante de Saulo, ele diz para Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quer dizer, cada caso é um caso. Saulo em específico era desta forma que Deus tinha que falar com ele. As outras pessoas quais nós colocamos diante de Deus são situações específicas que Deus vai usar para transformá-los, mas Deus vai transformar, Deus vai libertar, Deus vai sim fazer a obra. Não tem como ser impossível, só porque essa pessoa ela vive dessa forma, ela age desse jeito, só porque essa pessoa é tão dura de coração que parece que nada faz efeito. Não, isso não vai impedir Deus de trabalhar, isso não vai impedir Deus de operar na vida dessa pessoa, seja se você estiver orando pela sua esposa, se você estiver orando pela sua esposa, pelo seu esposo, não importa quem quer que seja, Deus vai operar. Não importa de que maneira ela viva, ele vive, Deus vai operar. Situação de Saulo. Agora vamos comigo para a transformação maravilhosa, essa obra gloriosa que Deus faz na vida de Saulo e muda o nome dele para Paulo. Agora nós vemos Paulo escrevendo as cartas para as igrejas, Paulo escrevendo as cartas para os jovens pastores como Timóteo. Então nós vemos quão grande foi, quão maravilhoso foi o alcançar de Deus sobre a vida desse homem, né? Então quer dizer, aqueles que estão em Cristo, somos nós. Quem somos nós, a sociedade, para condenar, discriminar, para apontar os erros e sentenciá-los e dizer que não, aquele ali não consegue, aquele ali não pode, aquele ali não tem capacidade, aquele ali é um João ninguém? Como assim? Escolheu? Se é Deus quem colocou aonde está, então é o próprio Deus que capacita, é o próprio Deus que colocará adiante a sua grande obra, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Se você este momento final deste vídeo, Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal, apoie este canal, o qual é cristão. E vamos alcançar vidas. Curte o vídeo, você curtindo este vídeo, o YouTube entende que o vídeo, que o conteúdo é bom, é legal, é importante e envia para mais pessoas. Então nós vamos alcançar mais pessoas e assim o nome de Jesus com certeza continuará sendo glorificado. Deus abençoe você e até a próxima.